Olá, amigos! Estou de volta para a segunda parte de nossa revisão. Só lembrando que a primeira parte foi sobre geologia. A segunda parte, agora, nós vamos trabalhar a atmosfera. A atmosfera representa o estudo da camada gasosa do planeta, o ar que respiramos. Fundamental para a vida, para a existência, fundamentalmente a existência humana na Terra. A atmosfera nós podemos começar a trabalhar a partir de sua composição, determinada por alturas atmosféricas. Nós temos aí pelo menos 5 esferas importantes que constituem a atmosfera. A primeira delas, mais superficial, justamente onde nós estamos também, onde estão os seres humanos, onde estão os seres vivos, nós chamamos de troposfera. Então a troposfera é a camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre. Na sequência, com aproximadamente 40 quilômetros de altura, nós temos a estratosfera, também importante. É por aí que circulam, por exemplo, as aeronaves, É também onde a gente vê a presença de alguns satélites. Posterior a isso, já com mais ou menos 50 quilômetros de altitude, a gente tem a presença da mesosfera. A mesosfera seria justamente a metade do caminho em relação ao espaço sideral. Tanto é que a expressão meso significa meio, metade. Então seria a metade da atmosfera terrestre, já a uma altitude bastante elevada. A gente tem depois da mesosfera a chamada termosfera, que recebe esse nome por causa da extrema variação de temperatura, daí a questão térmica. E por último nós temos a presença da esfera mais externa que tem, que é a exosfera, certo? Então, só recapitulando, da superfície terrestre, subindo em direção à atmosfera, nós temos troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. São as camadas que constituem a atmosfera terrestre. Bom, a primeira coisa que a gente analisa quanto ao estudo da atmosfera é justamente a relação entre tempo e clima. Essa relação, ela confunde muito as pessoas. Quando é que estamos falando do tempo? Quando é que estamos falando do clima? Aqui para a geografia, tempo é algo momentâneo. E o clima é algo mais permanente, que recebe pouca variabilidade. Vou dar um exemplo. A nossa região, a região amazônica, ela tem um clima chamado de tropical equatorial. O nosso clima equatorial, ele é um clima quente e superúmido. Ele é quente e superúmido o ano todo. E a média térmica desse clima gira em torno de 28 graus. Aí você analisa esse aspecto. Poxa, o clima da região amazônica é um clima equatorial. A média térmica anual é de 28 graus ao dia. E você olha para um termômetro, e a temperatura média da atmosfera naquele momento, naquele lugar que você está mais ou menos em torno de 40 graus. Você diz, como é que a média térmica do clima é 28 graus? E aqui neste momento estamos com 40 graus. O problema é que essa temperatura que você observou no lugar onde você está não faz referência ao clima, faz referência ao tempo. Então o tempo naquele momento, veja, o tempo é momentâneo, mede 40 graus no lugar onde você está. Então, repetindo, a diferença de clima e tempo é que o tempo é momentâneo, dependendo da hora, dependendo do lugar. O clima, ele sofre pouca variação.
certo? Ele é mais uma média térmica, pegando a região como um todo, e durante o ano ele sofre pouca variação. Claro, essa variação vai depender também da localização, também vai depender das estações do ano, ok? Então, clima e tempo são dois elementos diferentes, né? Para a gente começar a analisar a questão atmosférica. Vamos lá, vamos começar primeiro estudando o clima. O primeiro elemento que a gente observa são os elementos do clima. Quais são os elementos do clima? Primeiro, temperatura do ar. O ar, ele vai ter uma temperatura média, térmica, e isso é levado em consideração para a análise do clima de um determinado lugar. Um outro elemento importante, além da temperatura, é a umidade do ar. A umidade do ar, ela também interfere na análise do clima. Clima mais úmido ou menos úmido, ou até mesmo a presença de um clima seco. E um terceiro elemento importante é a pressão atmosférica. Tá? A pressão atmosférica também está relacionado, né, com o centro gravitacional da Terra. Ok? Beleza? Bom, além dos elementos do clima, nós temos os fatores que influenciam nos climas. Esses fatores são muito importantes. Latitude, altitude, né? A latitude é a distância em graus do Equador ao norte ou do Equador ao sul. A latitude é um elemento importantíssimo para determinar, por exemplo, as estações do ano, que associado ao movimento de translação terrestre, né, desloca, né, a posição da Terra em relação ao Sol. Isso interfere diretamente no clima dos lugares. Interfere também nas chamadas estações do ano. Então, a distância latitudinal, que é a distância em graus do Equador ao norte e do Equador ao sul, é um elemento fundamental para você entender, né, o clima a partir de seus fatores. Uma ressalva aqui: longitude não interfere no clima, é somente a latitude. A longitude é a diferença em graus de Greenwich a leste e a oeste. Isso interfere nas horas, no tempo cronológico, mas não interfere no clima. Repito, o que interfere no clima é a latitude e não a longitude. Um outro elemento é a altitude do relevo. Quanto mais alto for o relevo, mais frio fica. Isso é uma característica, né, da altitude para interferir, né, na questão climática. O deslocamento das massas de ar quente, ar frio, também são importantes, né, para determinar o clima de um lugar. Esses dois elementos aqui, a continentalidade e a maritimidade, são essenciais. A continentalidade determina a aridez do clima. Quanto mais para dentro do continente for o lugar, a tendência é que ele fique mais seco, a aridez. A maritimidade, tá? Ela interfere na umidade. Quanto mais próximo do mar, maior é a umidade do clima naquele lugar. Então, continentalidade e maritimidade são fundamentais, certo? Para determinar as características climáticas de um lugar. Repito, a continentalidade interfere na aridez e a maritimidade interfere na umidade. Por último, as correntes marítimas, né, que interferem diretamente na questão climática, carregando principalmente umidade para determinados lugares. Ok? Aqui nós temos alguns fenômenos climáticos importantes, né, que a gente vai observar que também são elementos que podem interferir no clima de um determinado lugar. Nós temos aqui El Niño, Laninha, né, que são fenômenos localizados.
Eles localizam-se principalmente, né, no Pacífico Sul, mas eles acabam interferindo no clima em vários lugares do mundo, né? O efeito estufa, né? O efeito estufa seria o quê? Aquela coisa do aquecimento global, né? Uns dizem que existe, outros dizem que não. O que na verdade existe, né, é o efeito estufa. O aquecimento global nada mais é do que um desequilíbrio do efeito estufa aquecendo por demais. Isso é o aquecimento global. Alguns dizem que é um fenômeno natural, outros dizem que tem a interferência humana. Eu diria que sofre os dois, né, de uma maneira ou de outra. Então o efeito estufa, ele é um elemento importante para determinar o equilíbrio térmico da atmosfera do planeta. Só que efeito estufa é um elemento que a gente tem que detalhar, né, numa outra oportunidade, né, porque existem vários elementos que contribuem para isso. O que nós podemos destacar é que o efeito estufa é essencial para o equilíbrio térmico e ele também é essencial para a presença de vida na Terra. Então essa coisa do aquecimento global seria o desequilíbrio do efeito estufa aquecendo por demais. Inversão térmica também é um fenômeno localizado. Inversão térmica, o nome de estudo, é a inversão de temperatura. Onde estava frio fica quente, onde estava quente fica frio. Daí o termo inversão térmica. As cidades, elas sofrem muito com a ilha de calor. Ou seja, a temperatura na cidade está alta e em cima da cidade estaciona uma frente fria. Veja, cidade quente, frente fria. O ar frio mais denso desce e o ar frio menos denso sobe. Com isso, há uma inversão térmica. A cidade que sofria com a ilha de calor passa a ter uma queda brusca de temperatura. E em cima da cidade, que estava frio, fica quente, sobe o calor. Essa inversão térmica pode resultar numa grande condensação, chuvas. Bastante chuva, colocando muitas cidades até debaixo d'água. Isso ocorre muito em duas cidades no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Claro, o que enche o Rio e o que enche São Paulo não é inversão térmica. É impermeabilidade do solo, dificuldade de escoamento da água. A inversão térmica é apenas um fenômeno natural, ok? Ilhas de calor, eu acabei explicando também o que é ilha de calor, né? É elevação de temperatura nos centros urbanos, né? Que em contato com a inversão térmica pode provocar uma grande condensação. Chuva ácida, o grande elemento que compõe a chuva ácida é a presença de enxofre na atmosfera. A chuva ácida pode trazer problemas ao patrimônio público, né, corrosão, e também alguns problemas de saúde para a população. E também a gente observa a presença do buraco na camada de ozônio. O ozônio é uma camada muito fina que tem na atmosfera que filtra parte dos raios solares, né? Ele é fundamental também, né, para o bem-estar na Terra. E o principal inimigo do ozônio é um elemento contido nos elementos de refrigeração, é o clorofluorcarbono. Quanto menor for a quantidade de clorofluorcarbono na atmosfera, né, melhor para a questão da camada de ozônio, ok? Isso no passado representou uma grande ameaça, hoje nem tanto, né? Nós temos elementos aí que utilizam, né, menos clorofluorcarbono e a camada de ozônio já vem apresentando uma certa recuperação. Bom, meus amigos, essa é a segunda parte da revisão sobre atmosfera. Até a próxima oportunidade.